compartilhar a palavra com você. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, eu tenho certeza, e eu vou convidar você a abrir a Bíblia em Lucas 24. Vamos fazer uma meditação aí nesse texto. Lucas capítulo 24. Eu quero que você fique bastante atento, continue enviando o seu motivo de oração, estão sendo anotados, e daqui a pouco a gente vai estar orando juntamente com os irmãos pelos seus motivos, tá bom? Estamos aqui para isso, tá? Mas bom é meditar na palavra de Deus antes. Lucas 24, do 13 ao 18, estou lendo, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vamos ler só até aí? A gente poderia ler o capítulo, o trecho todo, mas só até aí para a nossa meditação. Amém? Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós estamos todos carentes de ouvir uma palavra vinda do Senhor para esse momento da nossa vida. Que o Senhor fale na medida da necessidade de coração de cada um dos teus filhos, de todos que estão aqui acompanhando nessa live, nesse momento, juntos, nessa transmissão, os irmãos em casa acompanhando o culto, que Deus, que o Senhor os abençoe com essa palavra, que seja alimento, que seja para fortalecimento, que seja para a renovação da fé de cada um de nós, a começar de mim. Senhor, nessa noite, toca em nossos corações, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, amém. Todos nós, irmãos, todos nós, estamos um tanto aturdidos, né, com as últimas notícias, com os últimos acontecimentos com respeito à pandemia, aquilo que a gente está vivendo. Na verdade, as ações tomadas pelas autoridades agora, nessa semana, jogaram um balde de realidade na cabeça da gente, né, uma realidade fria e cruel a respeito da nossa real situação. Talvez a gente estivesse meio confuso, sem compreender a gravidade de tudo que estava acontecendo em volta de nós, e vamos sempre falar assim, particularmente da nossa cidade, né? Talvez a gente tenha acontecido conosco exatamente aquilo que a gente temia, aquilo que a gente pregou tantas vezes, aquilo que a gente divertiu tantas vezes. Talvez a gente tenha abaixado a guarda, né? Abaixar a guarda é uma figura de linguagem que vem do boxe. Abaixar a guarda é quando o boxeador abaixa os seus braços e deixa a cara livre para que o adversário atinja a cara dele. Então, quando um boxeador abaixa a guarda, é porque ele já está cansado ou porque ele está achando que o adversário dele está fraco. Então, quando ele abaixa a guarda, ele está suscetível a tomar um golpe que pode ser fatal na vida dele, né? Então, essa expressão é muito propícia. A gente luta contra isso, a gente tem lutado todo esse tempo contra essa possibilidade. A gente está tudo bem agora, está tranquilo, posso fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, ir de qualquer maneira, me comportar de qualquer maneira, festas de aniversário nas casas, todo mundo à vontade. Então, talvez tenha acontecido exatamente com a gente o que a gente temia, o que a gente previa e o que a gente advertiu. Nós talvez tenhamos abaixado a guarda, e isso não é bom. Também não importa os fatores que levaram a essa atual condição na nossa cidade, né? Aquela culpa que a gente sempre tenta colocar em alguém quando a coisa não está boa. Não importa. O que importa é que a realidade do momento é que nós estamos tristes com isso, né? Ontem, terça-feira de manhã,
Eu acordei, sabe quando você acorda assim, tem um estalo na sua cabeça, você lembra por que você está triste? Eu falei, meu Deus, nós entramos na onda roxa. Na sexta-feira nós tivemos uma palavra do prefeito, no domingo nós anunciamos um certo procedimento aqui na igreja, e na segunda para terça-feira a gente já tem essa notícia. Ontem de manhã eu acordei e falei, meu Deus, a onda roxa chegou aqui, né? O que vai ser com a gente? Agora que a gente estava, sei lá, sedento, faminto por congregar, por estar na igreja, a gente já tendo certas liberdades, até pelas nossas condições, e agora isso foi tirado de nós. Além disso, a gente está assustado pelo grande número de pessoas próximas de nós, acometidas por essa enfermidade terrível, não é? Que estão muito próximas de nós e num número muito grande. Os números das internações, dos leitos em UTI, nos assustam por demais. Nós estamos assim. Esse é o momento que a gente precisa exercitar, irmãos, força. A gente ter força em Deus, a gente encontrar essa força no Senhor, para a gente se erguer e seguir em frente. A gente já aprendeu a lidar um pouco com esse sofrimento, né? Um pouco, não gostamos, não queremos acostumar, não é o ideal, mas a gente está aí já há um tempo já em frente, já tem um ano, exatamente um ano, enfrentando. Então a gente já está entendendo como é que a gente deve proceder no meio desse sofrimento, mas é hora da gente exercitar aquilo que a gente sabe tanto teorizar, esperança, fé, confiança, firmeza em Deus, firmeza no Senhor. Que seja forte na nossa memória, nesse tempo agora que a gente vai enfrentar, a palavra do Senhor lá em Isaías 41:10, que diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, olha a expressão, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, que seja vívido, que seja real, que a gente possa lembrar cada minuto que o Senhor nos diz, não tema, não te assombre, não te assuste, não se espante, porque eu sou o teu Deus. Não está nada fácil, não está nada fácil em lugar nenhum, não está nada fácil para ninguém. Por isso é que a gente tem como aproveitar bem o texto que a gente vai meditar nessa noite. Esses discípulos que estão nessa caminhada até Emaús, eles representam não apenas aqueles habitantes de Jerusalém que tinham visto todos aqueles acontecimentos e a frustração que eles viveram, eles representam todos nós. Eles representam os nossos temores, eles representam a nossa dificuldade de enxergar a realidade espiritual quando a gente está sendo atingido por aflições. Eles representam a mesma propensão que nós temos à tristeza, a ficar abatidos, à depressão, ao desânimo diante das pressões. Então, vez por outra, como para esse momento aqui, como esse momento é para muitas pessoas, nós estamos naquela estrada, nos sentindo sós, não conseguindo entender os fatos, não conseguindo associar a promessa à realidade do momento, achando que o tempo já passou e que nada se cumpriu, e que não tem nada dando certo. Até hoje, irmãos, a grande realidade e a verdade para o povo de Deus é que até hoje, quando nós estamos nessa estrada, Jesus aparece do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado, ele surge ao nosso lado, e você pode ter certeza que onde você estiver agora, Jesus está aí. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a presença dele é real. Ele está aí porque ele é, porque ele faz, porque ele nos ouve, porque ele nos conhece. Na longa e escura estrada da dúvida, do medo, da tristeza e da solidão é que Jesus aparece e se apresenta vivo, real, compreensivo, porque ele sabe da nossa estrutura, como disse Davi, e compassivo, porque ele se compadece de nós, como o Tiago falou, ele se compadece de nós, então ele aparece do nosso lado, como surgiu ao lado dos discípulos aí, a caminho de Emaús. Que maravilha! Então, da mesma maneira que eles estavam lá, nós estamos hoje, nos sentindo assim, sabe? A gente pode estar no mesmo estado de ânimo, na mesma condição emocional. Você pode estar aí hoje se sentindo assim, o que vai acontecer? Né? Quanto tempo vai durar? Falaram 15 dias, e se não forem 15 dias? E se a coisa se estender? E se for mais um ano?
eu não aguento mais isolamento social, não aguento mais máscara, né? A gente está aí, eu não aguento mais isso e aquilo, e realmente está difícil para todo mundo. Aí surge Jesus ao lado desses discípulos, vindos de Jerusalém, logo depois de todos os episódios, 3 dias depois da crucificação, todo o murmurinho que ficou na cidade, as conversas que ficaram na cidade sobre a morte de Jesus, que foi o que eles viram por último, e aí Jesus aparece no versículo 17, dizendo assim para eles, acompanhe comigo no texto, o que é isso que vos preocupa? Verso 17. Ainda que eu saiba que só a revista atualizada incluiu a palavra preocupa no texto, todas as demais optaram por dizer simplesmente assim, o que é isso que vocês vão conversando? Que tipo de comunicação é essa que vocês vão tendo entre vocês? A maioria das versões bíblicas cita apenas, eu não sei se você está com uma delas nas suas mãos, cita apenas a conversa que eles... Jesus pergunta, que conversa é essa que vocês estão tendo aí nesse caminho? E a revista atualizada colocou, o que é que vos preocupa? Por que vocês vêm conversando? O que vocês vêm tratando à medida que caminham? Então, mais... Jesus vê a conversa, ainda que a gente não se prenda à palavra, se preocupa aqui, visto estar ela incluída só na revista atualizada, mas o que denota aí uma conversa insistente. O que vocês estão falando aí pelo caminho todo, falando sem parar, sobre a mesma coisa? Ou seja, não fica muito longe da palavra preocupação, porque quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente fala sem parar sobre aquilo ali. Então, antes da gente ressaltar aqui que Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo, ele sabia dos acontecimentos, nós precisamos aqui observar, destacar que o conhecimento que ele tem sobre a nossa estrutura. Como a gente tem a tendência de se preocupar, de ficar ansioso, de ficar angustiado. Jesus conhece a nossa estrutura e sabe muito bem dos sofrimentos da nossa alma. Então não é sem motivo que a Bíblia fala tão... o Novo Testamento, principalmente, fala tão diretamente sobre esse assunto. Eu vou te lembrar uns versículos que falam sobre ansiedade, angústia, nossas preocupações. Por exemplo, Filipenses 4,6, não estejais ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, disse Paulo ali, deixa Deus conhecer, através de petições, de orações, de súplicas, de todo jeito, do jeito que for possível, suplicando, orando, se prostrando, chorando, falando, seja como for, diz ele, deixa Deus conhecer, e os corações e as mentes de vocês precisam ser guardados. Ele reconhece lá em Filipenses capítulo 4, que coração e mente são depósitos de sentimentos e pensamentos ruins, muitas vezes. As preocupações, ansiedades moram justamente aqui, né, na sede das nossas emoções e na nossa cabeça, na nossa mente. Então ele diz, para que os corações e as mentes de vocês sejam guardados em Cristo Jesus. Mateus 6,25, a gente leu na abertura do culto. Não fiquem ansiosos por causa da vossa vida, diz o Senhor. Ele sabe exatamente a origem da nossa ansiedade, as nossas preocupações, os cuidados dessa vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, que são causas muito justas. A gente se preocupa mesmo com essas coisas. Há um nível de preocupação dentro da normalidade. Mas o Senhor sabe que a gente se preocupa com isso. Ele está falando da demasia dessa preocupação. E no verso 34 de Mateus 6 mesmo, diz assim, não fique preocupados com o dia de amanhã. Olha, irmãos, o Senhor está dizendo para nós hoje aqui, através de uma palavra que a gente conhece tanto, de um texto que a gente conhece tanto. Ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, pode ter certeza. O que ele está querendo dizer com o amanhã trará os seus próprios cuidados? Ele está querendo dizer que Deus sabe da que a gente precisa no nosso amanhã, e que com certeza Deus vai providenciar. Jesus conhece muito bem a nossa estrutura, ele sabe perfeitamente como somos. Elias teve medo do que ia acontecer e se escondeu numa caverna. Pedro teve medo do que ia acontecer e afundou na água, na frente de Jesus. Na frente de Jesus, diz a Bíblia, ele teve medo e afundou na água. Os discípulos se trancaram numa casa, em João capítulo 20, com medo do que ia acontecer, com medo do que os judeus iam fazer com eles. Quem de nós nunca esteve assim? Quem de nós nunca esteve assustado, inseguro,
que vai acontecer, o que vai ser conosco. Jesus nos dá a entender que esses 2 discípulos vinham andando, conversando sem parar. Numa outra versão fala assim, diz assim, que comunicações são essas que vocês mantêm aí no meio do caminho? Que pergunta interessante feita pelo Senhor Jesus. E a gente aprendeu a traduzir. Ele está dizendo, o que está afligindo vocês? O que preocupa vocês que só falam nisso? Eles ficam pasmos com a pergunta e diz o texto bíblico que eles param entristecidos. Verso de número 17, final do 17, eles pararam entristecidos, pararam, interromperam a caminhada, diante da ignorância do interlocutor, pararam a caminhada, talvez pela sua tristeza, pelo abatimento e porque o assunto foi abordado dessa maneira. Aí um deles, chamado Cleopas, diz Lucas, pergunta assim, tu és o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Eles ignoravam com quem estavam falando, eles não sabiam. Lucas conta que os olhos deles estavam meio que impedidos de reconhecer o Senhor. E aí eu vou deixar para você decidir. A gente não tem uma conclusão exata de por que os olhos deles estavam impedidos. Primeiro, talvez envolvidos demais com a conversa. Já viu quando você está conversando com alguém e se envolve demais com a conversa, nem vê alguém chegar do seu lado ou não reconhece quem chegou do seu lado? Quem sabe não é essa a primeira opção. Segunda, talvez porque Jesus se encontrava num estado físico irreconhecível, no seu estado de glória. Vamos lembrar que lá na beira do lago de Tiberíades, quando os discípulos chegam lá e ele já está assando um peixinho, diz a Bíblia que uns diziam por outra que não queriam, não se atreviam a perguntar quem era ele, porque sentiam que era ele, mas não tinha certeza que era ele, porque ele estava em glória. Terceira possibilidade, talvez porque a frustração, a decepção e o medo cegam uma pessoa. Talvez eles viam um problema tão grande que não conseguiam ver a solução ali do lado deles, a bênção do lado deles. Olha, talvez eles estivessem tão cheios de perguntas que não viram a resposta que estava do lado deles. Eu vou deixar para você escolher. Por que você acha que eles não reconheceram Jesus, né? E o interessante, vamos dar sequência, versículo 19, depois de Cleopas questionar, tu és o único que esteve lá em Jerusalém, não sabe o que aconteceu, não sabe dos acontecimentos dos últimos dias, e Jesus pergunta, quais acontecimentos? Se você ainda tinha alguma dúvida sobre o que é uma pergunta retórica, né, que é uma expressão que a gente usa vez por outra, se você tinha alguma dúvida sobre o que é uma pergunta retórica, está aqui um exemplo claro e fácil de explicar. Porque é óbvio que Jesus sabia tudo, foi com ele. Ele sabia de todas as coisas. Aliás, ele sabe de tudo. Sabe até do que a gente vai falar antes da gente abrir a boca. Sabe todos os acontecimentos. Para ele, não existe passado, presente e futuro. Porque ele é. Né? Ele foi e sempre será. Então, a pergunta retórica é justamente essa, que não tem a finalidade de buscar uma resposta. A pergunta retórica é aquela que tem outras finalidades. E dentre essas outras finalidades, uma delas é levar o próprio, a outra pessoa a refletir sobre a coisa. Então, é uma pergunta feita de propósito, não para obter uma resposta, porque eu sei a resposta, mas para provocar alguma coisa no coração. Jesus tinha esse objetivo. Quais? Tu és o único que esteve em Jerusalém, não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? Aí Jesus pergunta, quais? Ele está meio que dizendo assim, fala, desabafa, conta aí, fala o que te aflige, conta claramente, sem rodeios, conta para mim, abre o teu coração. É tão lindo isso, irmãos. Essa pergunta, esse quais, ele é tão provocativo, ele é tão permeado de amor, de compreensão, das limitações das pessoas, das limitações deles dois ali. Eles não estavam entendendo, os olhos deles estavam impedidos. Se Jesus quisesse, ele faria um milagre e já se aproximaria deles, abrindo o entendimento deles e revelando tudo, e se revelando e se mostrando quem era. Mas aprove a ele não fazer isso, aprove a ele manter um diálogo para deixar uma lição para Cleopas, para o seu companheiro, para mim, para você. Abre o seu coração. Todas as áreas do conhecimento humano, todas as áreas das ciências humanas reconhecem o valor, a importância do diálogo, de uma boa conversa,
de você falar o que está dentro de você, o que está te afligindo, o que está te falando. Olha que coisa maravilhosa. Por isso nós temos a arma da oração. A oração é uma arma. É a gente ir para o Senhor e contar. Conta aí, quais? O que está acontecendo com você? Aí você pode pensar, ele sabe, ele sonda o meu coração. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Mas Jesus está perguntando a você, quais? A psicologia tem um nome para o contrário disso. Chama-se alexitimia. O que é alexitimia? É uma dificuldade que uma pessoa pode ter de se abrir, de expressar emoções e sofrer em silêncio. Você conhece alguém assim? A pessoa não consegue falar. Ele não consegue. Você pergunta assim, e aí, tudo bem? O máximo que ele vai te dizer é, tudo bem. Você sabe que não está tudo bem. Lá dentro está só o turbilhão, está um terror de emoções dentro do coração e da mente dele, mas ele não consegue. A psicologia chama de alexitimia, uma dificuldade de expressar emoções, sentimentos e sofrer, e por isso sofrer em silêncio. Retrata essa grande dificuldade. Jesus está provocando eles. É uma pergunta muito provocativa. Me conta tudo o que você está sentindo. Quais as suas dúvidas? E aí, irmãos, nós não lemos o resto do texto. Eu falei que ia ler só uma parte. Mas ele começa a despejar. Eles, diz a Bíblia, eles disseram, não fala que foi só Cleopas. Aí eles disseram, o que aconteceu com Jesus? O Nazareno, varão que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como ele foi entregue à morte e foi crucificado. E nós estávamos crendo que ele viria para libertar Israel, mas já tem 3 dias que isso tudo aconteceu. Tudo bem que algumas mulheres disseram que foram lá no túmulo e não acharam ele lá. Até alguns e elas voltaram dizendo que um anjo apareceu para elas e disse, ele está vivo. Inclusive, estou relatando o que eles disseram para Jesus. Jesus falou para abrir o coração, eles abriram. Olha, gente, percebe o que está acontecendo aqui. Você queria que Jesus queria que eles falassem, ele falava o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi entregue, foi condenado, foi crucificado. Nós acreditávamos que ele viria para libertar Israel, mas já tem 3 dias e nada aconteceu. E mesmo sabendo que umas mulheres foram lá no túmulo e não acharam ele lá, mesmo sabendo que um anjo apareceu lá e disse para elas, ele está vivo. Inclusive, alguns dos nossos foram lá, conferiram e viram que ele realmente não estava lá. E a pergunta que a gente pode fazer lendo esse texto, analisando isso hoje, a pergunta é, cadê o problema? O que está errado? Em tudo isso que eles narraram, qual é o motivo da tristeza? É muito interessante isso. O que disso que eles contaram para Jesus está fora do plano eterno? Nada. Absolutamente nada. O que disso que eles acabaram de dizer já não estava anunciado, profetizado e anunciado pelo próprio Jesus. Olha que interessante isso. Olha que coisa interessante. Não parece estranho? E Jesus tinha anunciado em Mateus capítulo 16, diz muito claramente assim, desde esse tempo, num certo momento, na caminhada com os discípulos, Jesus Cristo começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, mas também ressuscitado ao 3º dia. Em Mateus 20, pouco depois, alguns eventos depois, diz assim, eis que Jesus disse de novo para eles, anuncia outra vez para eles, eis que subimos para Jerusalém, disse Jesus aos discípulos. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, cuspido, açoitado, crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Tudo que Cleopas e seu companheiro disseram para Jesus era o perfeito plano de Deus. Aquilo que devia acontecer. Então a pergunta de novo é, cadê o problema, discípulos? O que está afligindo vocês? Por isso que Jesus perguntou, o que te preocupa? E aí a gente pula para o verso 25, vamos lá, porque a gente precisa reduzir o tempo aqui, a gente vai orar ainda. Mas olha o verso 25, então, depois dele falarem tudo isso, depois dele disserem, alguns dos nossos foram lá ao sepulcro, e verificaram a exatidão das coisas que as mulheres disseram, e não viram Jesus lá no túmulo mesmo. Aí Jesus diz assim no versículo 25, então Jesus lhe disse, ó nécios e
tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Como vocês são insensatos e lentos para crer em tudo que os profetas disseram. Ó nécios, número 1, e tardos de coração, número 2. Talvez Jesus estivesse realmente querendo englobar aí 2 casos bem específicos. Os nécios, os insensatos, aqueles que estavam, não entendiam, não tinham conhecimento dos fatos proféticos, do anúncio profético. E os tardios, os demorados, aqueles que sabiam, mas demorava para crer. Olha que interessante. Ó nécios e tardos de coração. Com certeza Jesus parou ali e falou com severidade com eles. Imagino eu, não dá para imaginar de outra maneira, que ele falou com veemência, com dureza. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Podemos até imaginar um susto deles. Dá para imaginar, não dá? Uma admiração da parte dele, mas vamos ser sinceros aqui, irmãos. Tem cegueira espiritual que só é curada assim. Tem cegueira espiritual que só é curada assim. Às vezes, é só assim que os olhos se abrem. É só assim que certas pessoas entendem. Parece que é só com o baque que uma pessoa entende realidades espirituais. Será que isso não está acontecendo hoje? Vem um segundo lockdown, pá! Bate na porta, bate no coração, atinge a pessoa, aí ela acorda. Talvez, não estou dizendo, não estou asseverando, não estou afirmando, mas talvez. E Jesus continua, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes as escrituras. Oh, irmãos, e nós? E nós? Será que somos desses? Que tem que ser chacoalhado para lembrar tudo que os profetas já disseram, e que Jesus já disse também, e que a palavra de Deus diz. Não acredito que nós sejamos incluídos entre os insensatos, os que não têm o conhecimento, os que estão por fora, né, das profecias, não. Mas então nós estaremos incluídos entre os demorados para crer. Será que nós somos esses lerdinhos para relacionar o que está escrito com o que está acontecendo? Será que a gente é tão demorado assim para entender e associar aquilo que está escrito na Bíblia com aquilo que está acontecendo hoje em volta de nós, no nosso Brasil, na nossa cidade, em torno de cada um de nós? Será que nós somos esses que não conseguem entender que estava escrito, irmão? Tudo estava escrito. A Bíblia fala claramente sobre as dificuldades dos últimos tempos. A Bíblia fala claramente sobre a apostasia, sobre a perseguição, sobre pestes, sobre guerras, sobre homens se levantando contra homens, sobre o amor se esfriando. O que mais? O que mais? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Faltaria tempo aqui para relembrar tudo que os profetas disseram sobre coisas que agora a gente vê acontecer diante dos nossos olhos e nós ainda ficamos espantados. A gente ainda se assusta, tão avisados, com tantas coisas escritas, a gente fica surpreso. Olha, que perseguição horrível contra a igreja. Olha que situação, quem imaginaria uma coisa como essa? Olha a notícia no jornal, quem imaginaria? Oh, gente, nós que conhecemos as profecias, aí ficamos surpresos, admirados, assustados. Assusta não, irmã. Assusta não, meu irmão. E nem se atemorize. E nem desanime, porque a Bíblia fala também, junto com as profecias sobre esses acontecimentos dos últimos tempos, a Bíblia também fala, anuncia e profetiza a vitória da igreja. Do jeito que anuncia esses terrores que a gente confere hoje, que a gente pode conferir hoje, a Bíblia também anuncia o triunfo da igreja. Então eu vou ler. A Bíblia anuncia o nosso triunfo da nossa caminhada com Cristo. 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Cristo Jesus está nos pegando pela mão e nos conduzindo por essa caminhada vitoriosamente, em triunfo. Eu canso de pregar aqui na igreja, não tem derrota para crente. Não, o que é derrota? O que é derrota para nós? Nós que somos conduzidos em triunfo. Não confunda a sua mente. Problemas, aflições, todos temos. E teremos enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo caído, nesse mundo difícil,
no meio de tantos homens pecaminosos que amam o pecado, eles amam o pecado. Segunda profecia, a Bíblia também fala que o Senhor nunca nos abandona, é uma profecia maravilhosa, Hebreus 13:5, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Terceiro, a Bíblia fala que ele mesmo é quem nos renova dia após dia. 2 Coríntios 4:16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu profetizo pela palavra. Não é porque eu, Gervário, estou adivinhando nada, não. Nada. É apenas cumprimento de profecia bíblica. Eu profetizo que você vai ser renovado dia após dia. Amém? E ainda digo, tome posse. Porque está escrito. Está escrito, é uma profecia fácil. Porque ela está escrita, ela é real para nós. O Senhor nos renova de dia em dia. O Senhor nos renova de tal maneira, diz Isaías 41, que Ele nos dará asas como águias. Os que esperam no Senhor, diz a Bíblia, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, acima dos problemas, acima das desilusões, né? Diz o cântico lá do Diante do Trono, que eu acho lindíssimo nesse trecho, acima das dificuldades, acima das tentações, o Senhor nos dará asas como águias. Por último, eu quero citar uma profecia de Apocalipse 19:1, que fala que independentemente de tudo que acontecer aqui, nós vamos para o céu. Nos juntaram um grande coral celestial. Lá está escrito assim, depois dessas coisas, Apocalipse 19:1, ouvi no céu uma, como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia mesmo. Aleluia, diga glória a Deus. Nós estaremos no meio dessa multidão vitoriosa, protegida, guardada pelo Senhor, aqueles que são dele, os que têm o seu nome escrito no livro da vida, os que são eleitos do Senhor, guardados pela sua promessa, selados com o Espírito Santo, estarão lá, cantando, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Podemos concluir essa meditação. Podemos concluir voltando àquela primeira pergunta que Jesus fez aos discípulos quando os encontrou. O que vocês tanto conversam? Que pensamentos são esses que estão ocupando os seus corações? Ou o que vos preocupa? Jesus quer que você abra o seu coração perante Ele. Hoje é noite de oração. Por isso eu fiz essa meditação antes da oração. Jesus quer que você se derrame perante Ele, que você rasgue o seu coração. Mas também Ele quer que você se lembre das Escrituras, lembre daquilo que está escrito sempre. Tudo o que está acontecendo agora, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, já estava escrito. Mas também está profetizado tudo o que virá por acontecer. Com você, com a sua família, com todos nós que esperamos nele, que somos dele, que confiamos nele e que depositamos diante dele todas as nossas ansiedades. E isso através de petições, de orações, de súplicas e do jeito que a gente puder. Por esse caminho serão guardados a nossa mente e o nosso coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, com essa palavra, com essa meditação, com essa reflexão para essa noite, em nome de Jesus. Amém?